Olá pessoal, aqui é Thiago Correia para mais um vídeo aí do nosso curso de Price Action, nosso curso de Candle. E nesse vídeo vamos falar aí de um setup que é um dos meus setups favoritos, é um dos setups que eu mais gosto de usar. E na última aula nós falamos um pouco aí sobre o pingo d'água. E esse setup que nós vamos usar é bem parecido com o pingo d'água, mas quando você começa a fazer uma leitura no mercado, você vai perceber que esse padrão, você consegue visualizar ele de uma maneira diferente do pingo d'água, apesar que o princípio é bem parecido, mas quando você bate o olho do gráfico, você consegue enxergar ele de uma maneira muito clara. É chamado de o padrão de 4 passos. Ok, pessoal? Então, esse padrão de 4 passos, como todo sinal, como todo setup, você vai procurar usar ele em cima de suporte e de resistência. Por exemplo, aqui nós temos uma região de resistência. Os candles tocou aqui uma vez, tocou duas, tocou três. Ok? Então, aqui nós poderíamos procurar um padrão de 4 passos. Tá? Em cima de uma resistência, ok? Aqui também nós temos aqui os candles tocando aqui 4 vezes, tá? Pegando aqui pela linha aqui, ó. A sombra do candle, quando nós estamos traçando suporte e resistência, ela não vai ser tão importante quanto o corpo do candle. Por isso nós também podemos usar, quando for colocar suporte e resistência, nós podemos usar o gráfico de linhas, que mostra aí o que? O fechamento dos candles. Tá? O gráfico de linha, ele mostra o fechamento. Quando você volta aqui para barras, ele tira todas as sombras e deixa somente o corpo. E isso é muito importante para nós. Caso você queira medir com as sombras, você vê que tem outras sombras tocando aqui. O importante é ter o maior número de sombra possível. Então, eu opero no mercado da seguinte maneira. Eu gosto de olhar o D1, como eu estou fazendo aqui agora. Vamos imaginar que o mercado ele tivesse aqui, ó. A gente não soubesse o que há ali para frente. Tá? Então, a gente percebeu que ele tocou ali 2 vezes, né? Aqui ele toca uma terceira. O que eu faria? Em D1, eu já defini a minha resistência, que é essa região aqui, é uma resistência. O que eu faria caso o mercado não tivesse todo desenvolvido ali para frente? Eu voltaria em H1, ok? Voltaria em H1. Vamos procurar lá a nossa resistência em H1. Vamos procurar aqui a nossa resistência. Tem que voltar aqui um pouco até encontrarmos aquela resistência que nós marcamos lá de preto. Vamos dar aqui um zoom. Não está indo aqui por algum motivo. Mas se não for, nós vamos aqui. Isso aqui é que nos importa. Dá aqui mais um zoom aqui. Isso. Aqui ficou super interessante. Aqui que nós queremos. Deixa aqui porque nós estamos vendo a resistência passando aqui em preto. O que vai ser o padrão de 4 passos? Vamos entender aqui bem esse padrão aqui de 4 passos. Deixa eu descer aqui mais um pouco, para que nós possamos nos aproximar bem aqui dessa resistência. Aqui está perfeito. Dá aqui mais um zoom. Vamos imaginar, tá, pessoal, que aqui nós estamos tratando de uma operação real. Então aqui está bem perto aqui do... Aqui, ó. Bem perto aqui da resistência lá do D1. Então eu coloquei a resistência no D1 e volto no H1. O que é o padrão de 4 passos? O padrão de 4 passos é sempre quando você tem um topo. Vou ter que tirar essa linha aqui para não confundir. Você tem um topo. Marquei aqui um topo. Depois, na sequência, você tem um topo mais baixo. Então, primeiro passo, um topo. Depois você tem um topo mais baixo.
Depois você tem aqui, ó, o último fundo sendo rompido pelo candle de força, que é muito parecido lá com o pingo d'água, que ele fecha aqui abaixo. Esse candle aqui fechou abaixo desse último fundo. Então você tem aqui, ó, primeiro passo, um topo. Depois um topo mais baixo. Depois o último fundo é rompido pelo candle de força. É o terceiro passo. E qual que é o quarto passo? Já vamos entrar aqui na questão de alvo. O quarto passo é que seu alvo vai ser aí próximo do último fundo. Olha aí, ó. Chegando aqui tranquilamente no nosso alvo. Se você colocasse o seu alvo mais embaixo, deixa eu consertar aqui essa linha. Se tivesse colocado o seu alvo aqui, ó. Se colocado o seu alvo aqui, vamos colocar cravado aqui na sombra do candle. Você percebe que ele não teria chegado. Então tem que ser sempre um pouco acima, tá? Olha aqui, ó, se eu tivesse colocado aqui no corpo do candle, ele teria chegado aqui. Então esse é o padrão de 4 passos. Eu vou ter que dar mais exemplos aqui, porque eu sei que de primeira assim é difícil um pouco pegar. Mas vamos repetir aqui, ó. Vamos tirar aqui essas marcações. Vamos tirar todas elas. Vamos fazer agora aqui o contrário, subindo. Eu marquei um topo mais baixo, o último candle sendo rompido pelo candle de força, e o nosso alvo vai um pouco abaixo do último fundo. Agora nós vamos marcar aqui, ó, um fundo, agora é o contrário, agora é subindo, porque nós marcamos um topo. Então nós temos aqui um fundo, pode ser marcado pelo corpo do candle ou pela sombra. Nós temos um fundo, depois nós temos um fundo mais alto, tá? Lembrando que você vai usar isso aqui em regiões de suporte e resistência. Depois você tem um candle sendo rompido, o último topo sendo rompido por esse candle de força. O que é o candle de força? É esse candle que fecha bem acima do último topo. Onde que vai ser o seu alvo? O seu alvo vai ser o último topo. Como naquele exemplo lá foi o último fundo, né? Sempre um pouco abaixo. Vamos colocar ele aqui, ó. Vou pegar aqui, um pouco abaixo. E você vai perceber que, olha aqui, ele bate aqui exatamente quando você coloca um pouco abaixo, tá? Então esse é o famoso padrão de 4 passos, muito parecido com o pingo d'água. É quando você tem aqui, ó, esse movimento. Vamos pegar aqui uma ferramenta para desenhar. Então você tem o mercado sobe, aí ele deixa aqui um fundo. Depois ele desce, quando ele sobe de novo ele deixa aqui um fundo mais alto. E aqui quando ele sobe, ele é rompido por um candle de força, né, que vai acima do último topo. E aí você vai colocar o seu alvo no último topo aqui, e ele vai chegar no seu último topo, ok? Quando for descendo, o mercado vai deixar um topo, depois vai fazer um topo mais baixo. Você vai ter um topo aqui, depois um topo aqui mais baixo, e você vai ter aqui ó, um candle rompendo o último fundo, que vai ser um candle de força aqui, ó, fechando abaixo. O seu alvo vai ser o último fundo que vai estar aqui. Você vai colocar o seu alvo aqui, tá? Então vamos entender, o mercado, ele vai fazer um exemplo. Vamos entender aqui uma coisa, ó. Aqui nós temos uma resistência e aqui nós temos um suporte. Então o mercado vai bater, vai fazer um fundo, depois vai subir, vai fazer um fundo mais alto, certo? Em cima do suporte. E aqui ele vai bater, vai fazer um topo, depois fazer aqui um topo mais baixo, tá? Então aqui você tem um topo mais baixo, um fundo mais alto. Sempre o contrário. Tá ok, pessoal? Vamos pegar mais exemplos aqui, ó. De novo, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui um topo, ok? É importante você procurar um candle de força. Quanto mais o candle descer, melhor é. Aqui você tem um topo e um topo mais baixo. Depois você tem aqui ó, o último candle sendo rompido, o último fundo sendo rompido pelo candle de força. O candle de força é exatamente esse cara aqui, ó.
esse camarada aqui. Então, é ele que dá o rompimento bem abaixo desse último fundo aqui. E aí o que você coloca? Você pode colocar o seu alvo aqui, ó. Aqui você tem TP1, o último fundo ele chegou. Depois você tem aqui, ó, TP2, que também chegou também. E por fim você tem aqui, ó, TP3, que também ele chega também. E até TP4 aqui, ó, que é o TP, alvo 4. Ele também chega no seu alvo 4 também. Se você andar com o gráfico aqui, ó, ele chega. Então, o padrão de 4 passos, você pode usar ele tanto em continuação de tendência, como também em reversão. Por exemplo, aqui, ó, como é que eu vou saber que aqui é uma reversão? Por exemplo, deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Ó. Deixa eu mostrar algo. O mercado aqui subiu até aqui, depois caiu até aqui. Então, ele teve uma reversão. Como que eu vou saber que ele é uma reversão? É quando eu encontro um topo, na sequência eu encontro um topo mais baixo. E aí eu tenho o último fundo sendo rompido pelo candle de força. O meu alvo vai no último fundo. Olha lá. E ele chega tranquilamente. Ok? Vamos pegar aqui agora, de novo, o mercado. O que o mercado faz? Ele deixa aqui um fundo, depois ele deixa aqui um fundo mais alto, depois nós temos o último topo rompido por esse candle aqui, ó, esse candle de força. Já coloquei a setinha em cima dele. O nosso próximo topo é aqui em cima, né? O último topo. O mercado chega tranquilamente, tá? Então, olha, mostrando para vocês aí, padrão de 4 passos. Vamos avançar mais aqui. De novo, outra vez. Nós temos aqui o que, ó? Um topo para cá. Depois nós temos aqui um topo mais baixo. Nós temos aqui o último fundo sendo rompido por esse candle de força, aonde eu coloquei ali a seta, né? Eu coloco um pouco para cima do último fundo e o mercado chega tranquilamente no último fundo. Então, esse setup aqui é um dos meus setups favoritos. Eu uso muito esse setup. É um setup muito lucrativo que você pode usar no Forex, na Bovespa, nas criptomoedas. Você pode usar no índice Dow Jones, SP 500, mini dólar, na Petrobras, na Vale. Você pode usar até nas opções binárias, que é o que eu não recomendo, por causa que lá fecha a sua operação automaticamente. Por isso que eu não recomendo. E já nos outros mercados, quem fecha a sua operação é você. Vamos pegar aqui mais exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui mais exemplo. Isso estou dando exemplo aqui na reversão. Mas se for na continuação, olha, nós temos aqui, continuando a tendência, um topo mais baixo, o mercado foi rompido aqui, o último fundo foi rompido por esse candle de força. E o mercado vai descendo. Agora aqui você já não vai ter mais o último fundo, porque o último fundo aqui está próximo. Então por isso eu gosto de pegar ele muito na reversão. Mas você tem que treinar bem o seu olho para que seja o quê? Para que seja um movimento maior. Quanto maior for o movimento, melhor. Quando o movimento for pequeno, ele já não é tão bom. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Você vê que nenhum setup é 100%. Por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos um fundo. Aqui nós temos um fundo mais alto, né? Aqui nós temos o último topo rompido por esse candle de força. Ele veio até aqui, ó. Até aqui assim. Então ele não subiu muito, mas subiu, né? Agora já aqui embaixo aqui, ó, já temos algo melhor. Por isso que é bom você perceber, para evitar esse tipo de problema. Como que eu faço para evitar esse tipo de problema? Você procura saber se você está perto de uma região de suporte e resistência. Se for em cima de suporte e resistência, pode usar o padrão de 4 passos, que é fantástico, tá, pessoal? Um topo, depois aqui nós temos um topo mais baixo. O último fundo foi rompido por esse candle de força. O mercado chega aí no último fundo. Então você vê que aqui também ficou curto. Por quê? Porque aqui não é
uma região de suporte. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar o gráfico aqui no semanal, tá? Deixa eu encontrar aqui, vou pegar aqui no D1 mesmo aqui, ó. Vou pegar aqui no D1, vou colocar aqui uma resistência. Vou pôr uma resistência preta ali. Vou colocar aqui uma resistência preta no D1. Eu sempre olho muito o D1 para tomar as minhas decisões em H1. Aí eu volto aqui, ó, em H1. Voltei em H1, vamos supor que o mercado estivesse lá atrás. Vamos procurar lá a nossa linha de resistência. Cadê a nossa linha de resistência? Está bem para trás, pronto. Aqui, ó, em cima da resistência. Deixa eu voltar de novo, porque como eu não desmarquei ali a rolagem automática, ele acabou voltando para onde estava. Então, se você quiser desmarcar, fazer o gráfico andar para trás, você tem que desmarcar aqui a rolagem automática. Então, aqui sim, nós estamos numa região de resistência. Como nós estamos na região de resistência, vamos ver aqui o que nós temos. Olha, um topo, depois nós temos aqui, ó, um topo mais baixo aqui. E sempre que você entrar, aí nós temos o mercado aqui sendo rompido por esse candle de força. Sempre que você entrar no padrão de 4 passos, o que você vai fazer? O seu stop loss sempre um pouco acima do último topo ou do segundo passo. Vai ser ali, tá? A sua entrada é aqui, ó. Aqui é a sua entrada. Entrou aqui. Entrou aqui, seu alvo poderia ser aqui, ó, nesse último fundo, né? Vamos colocar uma linha lá em cima dele. Vamos colocar aqui esse último fundo aqui para ser mais conservador. O mercado vai descendo, 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 sobe de novo, subiu, não bate, vamos colocar uma linha aqui no nosso stop, só para a gente entender aqui, ó. Então aqui eu tenho aqui, ó, um topo, depois você percebe que nesse topo aqui você não encontra um candle de muita força rompendo aqui, ó, né? Você tem um candle pequeno. É bom você procurar esse setup, ele tem alguns detalhes. Você procurar um candle de força maior, um candle mais expressivo, tá? Por exemplo, aqui você tem um candle melhor aqui você tem um candle muito bom aqui, ó, rompendo um candle de maior expressão aqui, tá? Então, esses candles maiores assim, ó, eles são melhores. E quanto maior for o candle, melhor é, tá? É bom saber essa regrinha. Aí vamos imaginar que nós entramos aqui nesse rompimento daqui, né? Vamos imaginar que nós entramos aqui nesse candle aqui, esse cara aqui, deixa eu marcar aqui uma seta nele. Vamos imaginar que nós entramos nesse pequenininho aqui, que não é o recomendado, tá? Então se nós entramos ali, a nossa linha de stop loss é essa linha aqui de cima, né? Nossa linha aqui de cima, sempre um pouco acima. O que aconteceu? Vamos ver se vai bater no nosso stop ou se vai chegar aqui no nosso alvo, que é essa linha preta. Então o mercado desceu, não chegou na linha preta de baixo, subiu de novo, subiu, lateralizou um pouco, subiu, caiu de novo, andou, pronto. Bateu aqui então no nosso alvo. Teria levado aí alguns dias, né? Mas funcionou em cima da resistência. Ok? Então, quando você usa em cima de resistência, a sua probabilidade é melhor. E qual que é a minha resistência? A minha resistência é a resistência do D1. Então, eu coloquei a minha resistência no D1 e fui tomar a decisão em H1. Tá? Se eu quisesse operar em M15, eu ia procurar suporte e resistência do H1. Por exemplo, aqui, ó. Vamos voltar aqui o gráfico. Vamos procurar aqui uma resistência aqui, ó. Pronto. Aqui nós temos aqui uma resistência. Aqui próxima aqui uma vez, próxima aqui 2 vezes. Eu quero tomar a decisão em M15. Então eu olhei o H1 como o meu gráfico âncora. O que é o gráfico âncora? É aquele gráfico que você olha qual que é a direção do mercado, onde você procura suporte e resistência. É onde você olha o gráfico para tomar decisão. Sempre você toma decisão, você coloca suporte e resistência em 2 times à frente e toma decisão em 2 times para trás. Igual, estou analisando aqui o H1. Onde que eu tomaria decisão? Tomaria aqui em M15. Né?
Então vamos voltar aqui. Em M15, olha lá o que eu tenho aqui. De novo, padrão de 4 passos. Eu tenho aqui um topo, depois eu tenho aqui um topo mais baixo, o último fundo sendo rompido por esse candle de força. Meu alvo foi no último fundo. Chegou tranquilamente. Tá? Tranquilamente. Agora, se você tivesse colocado o seu stop loss aqui, ó, você teria tomado um aqui. Então, por isso que eu tenho dito, o stop loss é bom você colocar sempre um pouco mais acima. Né? Igual que tivesse colocado aqui nesse topo aqui, você vê que o mercado está indo contra você. Não há regras, né, pessoal? Já fiz muito isso. Eu colocar no topo de cima. Por quê? Porque eu sei que tem uma resistência. Então, é muito importante você usar essa resistência. Né? Eu já fiz muito isso. Eu vejo ela batendo stop, eu jogo para o topo de cima. E se eu tomar um stop maior, a dor é maior. Mas a probabilidade de ganho também é maior. Por quê? Porque o mercado vai ter que respeitar aquela resistência. Né? Então, vamos voltar aqui em H1. Agora eu quero entrar, um exemplo, lá em eu quero entrar em M5. Quero entrar aqui, no M5. Se eu quero entrar em M5, vou procurar suporte e resistência em M30. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui em M30, deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui em M30 uma resistência aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Eu tenho aqui uma grande resistência aqui. Essa região aqui é a minha resistência do M30. O que eu vou fazer? Já defini onde é que tem a minha resistência. Claro que isso eu vou olhar enquanto o gráfico estiver rolando. Eu vou lá em M5. Deixa eu voltar aqui um pouco para trás. Vamos procurar lá padrão de 4 passos. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar. Aqui mais um pouco. Até encontrarmos a nossa resistência. Ela está aproximando. Veja como que fica bem atrás. Né? A diferença aí de um candle para o outro. De um time para o outro, melhor dizendo. Cadê a nossa resistência? Porque dentro de M30, você tem 6 candles de M5. Tá? Então, é normal ele dar essa diferença. Vou procurar aqui. Não sei se já passou. Vamos ver. Vamos procurar aqui, voltar assim. Se não encontrarmos, vamos buscar, então, um outro exemplo aqui de M30 para encontrarmos aí padrão de 4 passos. Parece que não vamos encontrar aqui. Já voltamos bastante aí o gráfico e até agora nada. Bom, se não encontramos aqui, vamos voltar lá em M30. Vamos colocar aqui, então, tá. Voltar aqui em M5. Agora sim. Na verdade, estava bem para frente. Então, tá rolando lá. Imagina que em M30, você viu que já tocou 2 vezes lá em M30. Aí você percebeu que está formando uma região de resistência. Né? O que você faz? Pode pegar uma linha e colocar aqui em cima. Aqui, ó. Coloca uma linha aqui. Você já marcou um topo, que é esse topo aqui. Deixa eu colocar essa linha aqui em vermelha, para não confundir aí vocês. Eu coloquei minha linha lá, porque eu estou vendo lá em M30, o mercado está rolando, imagina assim, né? Eu vi que tem ali um topo, então eu coloquei minha linha vermelha ali. Vou esperar agora o próximo topo. Aí o mercado foi, opa, deu outro topo aqui. Deu outro topo aqui, eu marquei aqui e vou esperar ser rompido aqui por um candle de força. Né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, você vê que eu coloquei aqui, ele não foi rompido, porque ele fechou acima. Né? Ele não fechou abaixo. Então, é aquela regrinha lá do pingo d'água. Então, não entraria.
Aí o mercado vai, né? Deixa aqui mais um topo aqui, né? E aí ele deixa um outro topo aqui. Quando ele deixa esse topo aqui, eu já marco aqui esse fundo. Marquei aqui esse fundo aqui, o que acontece? Eu vejo então que esse candle aqui ele rompe meu último fundo. Rompeu meu último fundo, estou em cima da região de resistência, entrei. O meu alvo um pouquinho para cima do último fundo, né? Chegou no meu alvo tranquilamente. Olha lá. Chegou no meu alvo tranquilamente, muito abaixo do nosso alvo. Por quê? Porque eu estou me posicionando em resistência em times maiores e usando o padrão de 4 passos em times menores. Pessoal, isso eu faço todos os dias, gera consistência, gera resultado. Isso aqui é leitura de candle. Você está lendo os candles através de suporte de resistência. Por quê? Porque a única coisa que o candle respeita é suporte e resistência. Ah, eu quero tomar uma decisão lá em H4, eu quero entrar no H4. Bom, se você quer entrar aqui no H4, o que você vai fazer? Você vai procurar suporte e resistência do semanal, né? Por exemplo, aqui, ó, eu estava analisando aqui esse gráfico alguns dias atrás, né? Claro que agora já passou, eu vi que tinha um suporte aqui, né? Imagina que esse pedaço aqui, ó, vamos colocar aqui em forma, então, imagina que esse pedaço aqui não existisse, tá? Ele existe só daqui para trás, ó. Ele existe só daqui para trás, ok? Então vamos imaginar isso daqui, ó. Imaginar que isso aqui não existe. Então eu estava analisando aí alguns dias para trás, né? Isso aconteceu aqui no SDJPY. Eu estava vendo que aqui estava tendo um suporte. Por quê? Porque ele estava tocando ali os candles 2 vezes, né? Você vê que ele toca no suporte, já dá esse candle de alta aqui. Esse candle de alta já vai ser o nosso padrão de 4 passos lá em H4, ok? Então, né, eu estava olhando aqui o semanal para tomar uma decisão em H4, lembrando que H4, cada candle são 4 horas, né? Então é um gráfico que você precisa ter mais paciência, pode levar aí dias e até semanas para se formar. Então, se eu voltasse aqui em H4, né, o que acontece? Vamos procurar lá aquela linha que nós colocamos e vamos ver se o padrão de 4 passos funcionou em cima aqui desse suporte. Então, olha aqui, ó, vamos caminhar aqui. A nossa linha de suporte está passando aqui, né? Então, beleza, tocou aqui, aqui não entrei porque não tem aqui um segundo toque, então não entrei. Aí ele foi caminhando, pá, foi andando aqui, não entrei, estava olhando talvez as moedas. Aí eu vejo que ele encosta aqui. Quando ele encosta aqui, o que eu faço? Eu chego nele aqui, ó, encostou, marquei aqui meu primeiro fundo. Marquei aqui meu primeiro fundo. Aí, opa, marquei meu primeiro fundo, percebi que ele deu aqui um outro fundo aqui, ó. Inclusive esse segundo fundo aqui, ele é até caracterizado por um martelo. Marquei aqui meu segundo fundo. Deu um fundo, eu marco. Aí o que eu já faço? Na sequência, já marco aqui o meu último topo, que já foi rompido por um candle de força. Já fechou acima, seguindo aquela regrinha lá do pingo d'água. Esse camarada aqui, ó. Esse candle aqui. Furou, né? Perfurou, rompeu, entrei. Entrei, meu stop loss foi aqui um pouco abaixo aqui, ó. Nunca cravado. Meu stop loss vai aqui, ó. Um pouco abaixo. Qual que é meu alvo? Meu alvo é o último topo, que é esse daqui. Esse daqui é meu alvo. Ok? Estou comprando numa região de suporte, de semanal. E tomei uma decisão em H4. Sempre 2 time a menos. O que acontece? Andou, lateralizou. Meu stop está lá embaixo. Pá! Tocou. Tocou aqui no meu alvo, aqui tranquilo, com esse candle de perfuração. Dinheiro no bolso. Quanto que eu teria ganhado aqui? Fácil. Teria entrado aqui. Daqui até aqui, nós temos aí
363 pontos. Em pips, 336 pips. A $1 cada um, seria 336 dólares. Se fosse a $10 cada um, aí já vai 3.300 e tarará. Ok, pessoal? Então, esse daí é o famoso padrão de 4 passos. Sempre um fundo e um fundo, deixou aqui um fundo. Deixou aqui um fundo, você marca o fundo. Subiu, rompeu, né? Se você vê que tem um fundo aqui, você espera dar um candle de força aqui. Deu um candle de força fechando acima, você entra aqui, coloca seu stop aqui. Ele vai vir aqui, ó, de outras quedas aqui, né? Até encontrar aqui, você coloca seu alvo no último topo. E ele bate então no seu alvo. Isso numa alta. Se for numa queda, você traça lá uma resistência numa queda, espera ele bater uma vez na resistência. Você já marca seu topo. Desceu, deixou o segundo topo aqui, ó, rompeu com candle de força aqui. O que você faz? Você entra aqui, stop acima. Ele vai estar vindo de uma alta aqui, né? Formando aqui uma alta. Pá, 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 pá. O que você faz? Alvo no último fundo. Ele vem no zigue-zague e bate, então, no seu último fundo. Ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, reveja essa aula, né? Ou se quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Então, esse aí é o famoso padrão de 4 passos. Um dos meus setups favoritos, ok? Um dos meus setups favoritos. Vou mostrar outros no decorrer desse curso. Então, você sempre pode estar usando o último topo como alvo ou o último fundo, porque o último topo é uma resistência, o último fundo é um suporte. Então, se você compra num suporte, você vai procurar as últimas resistências para sair. Se você entra numa resistência, você vai procurar os últimos suportes para fazer a sua saída. Isso aí já é uma dica valiosíssima. Tá ok, pessoal? Então, fica aí mais uma aula. Até a nossa próxima aula, onde vamos estar falando aí de congestão, ou então de exaustão. Ok? Forte abraço e até a próxima aula.